Olá, turminha do sétimo, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade, nossa aula 5 agora, ó, números racionais, tá certo? Números racionais já são números conhecidos de vocês, agora talvez com esse novo nome aí, né? Mas nós trabalhamos muito com esses números, principalmente no sexto ano. Que números são esses? São aqueles números fracionários e decimais. Então, praticamente, essa parte que nós vamos fazer nessa primeira etapa de aula, né, nós vamos ter outras aulas a respeito desse conteúdo, praticamente relembrando muitas coisas que nós já sabemos, ok? Essa situação que nós nos encontramos, nós já sabemos. Vamos aí estar revisando algumas coisas, tá? Primeira coisa eu queria informar para vocês é que essa simbologia aqui, que é esse símbolo Q aqui que vocês estão vendo aí, esse símbolo Q é um símbolo que representa então o conjunto dos números racionais. Vamos tentar entender, o conjunto dos números naturais tem a simbologia lá, é aquele N de naturais. O Z representava os inteiros, tá certo? E nós falamos aí que vem de uma simbologia alemã, né, que significa número em alemão, por isso que tiraram lá o Z. E agora o Q? O Q tem a ver com o conteúdo, porque vem do resultado de uma divisão, que é o quociente, ok? Então, nós temos que a fração é uma divisão, portanto o resultado de uma divisão é um quociente, aí batizaram com essa letrinha aqui, ok? Isso é nomenclatura, é importante, vai estar no livro e vocês vão estar lendo. Vamos tentar entender aqui o que já foi feito logo de início. Primeira coisa é vocês saberem como que nós reconhecemos esse número, que é na sua forma decimal e na sua forma fracionária, e dentro da onde que ele vai estar? Bom, ele vai estar dentro de uma reta numérica. Essa reta numérica é a reta Z, tá certo? Em azul aqui, eu destaquei os números 0, tá certo? Que é a origem, que vocês já sabem disso. Para o lado direito, os números positivos, 1, 2, 3, 4, vai embora. Para o lado esquerdo, os números negativos, 0, 1, 2, 3, tudo negativo e vai embora para o menos infinito. Muito bem, então aonde se localizam esses números Q aqui que nós estamos falando? Bom, eles se localizam dentro dessa reta Z e em lugares, né, próximos da onde eles seriam, próximos, tá certo? Porque entre dois números inteiros, quando a gente fala de inteiros, não tem nenhum número que está entre eles, quando a gente fala da reta inteira. Agora, quando a gente fala dos números racionais, entre dois números inteiros existem infinitos números, é isso que tem que ficar entendido, tá? Então, esse conjunto a gente já não consegue enumerá-lo, ok? Então vamos ver aqui, entre o 1 e o 2 eu coloquei mais ou menos no meio e representei aqui na sua forma fracionária 1 sobre 2, que é o meio, e na forma decimal 0,5, que já é conhecido de vocês. Para esse lado aqui, olha, próximo do 3 eu coloquei o 29 décimos, ok? 29 décimos, uma fração imprópria, tá certo? Que o numerador é maior que o denominador, e a sua representação decimal, que obviamente não precisa fazer a conta, a gente sabe que o número decimal, a vírgula é de acordo com o denominador, no caso 10, né, tem um zero só, é uma casa decimal, 2,9 está aqui perto. Muito bem, nós temos o oposto do meio, ó, do outro lado, o oposto do meio é o menos meio, representado como número decimal e também como número fracionário menos meio, está entre 0 e menos 1, ó. Olha a posição em que ele se localiza nessa reta aqui. Depois nós temos aqui um número bem próximo aqui, eu dividi essa célula aqui entre menos 1 e 2 em 4 partes, né? Então metade, metade da metade. Então metade da metade eu tenho aqui menos 1 e 1 quarto, ok? Onde que a outra parte aqui seria menos 1 e 3 quartos, ok? Mais próximo do menos 2. Então nós temos aqui menos 1 e 1 quarto. Isso daqui é menos 1,25. É claro que agora vocês estão curiosos para saber, professor, eu não lembro mais como é que é esse negócio de transformar número decimal em fracionário e vice-versa. Agora a gente vai ter que fazer tudo isso e voltar a operar tudo isso? Sim, lembram-se que no começo deste ano, antes do isolamento, nós fizemos um trabalho muito importante, que era compras no supermercado. Lembram-se disso? Aquele trabalho que nós fizemos importante lá, ficou ali consolidado o nosso trabalho com números decimais e fracionários. E a gente vai reviver esses cálculos então e essas aplicações, tá bom? Então vamos nessa aula aqui,
que é uma aula de retorno desse conhecimento. Eu vou passar para esse lado aqui, para mostrar para vocês aqui. Nós temos, eu peguei aqui 1 e 1/4, notem que a lousa já está previamente estabelecida e algumas coisas nós vamos estar falando agora. Então, representação na forma mista, tá certo, Sala? Na forma mista. O que significa essa representação? Uma soma é 1 inteiro, uma parte inteira, mais 1/4, tá? Lembrando que isso daqui você poderia ter assim, né? Se fosse na forma de desenho, vamos lembrar o desenho aqui, ó. Eu vou até fazer aqui 2 desenhinhos. Aqui, vou fazer um outro aqui, um outro quadradinho, dividir em 4 partes, tá certo? O denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Eu peguei 1 inteiro, ó, lembra-se disso? E peguei 1/4 aqui, ok? Pelo desenho você constituía, inclusive, né, a forma imprópria da fração, tá certo? Porque como a gente tem mais que 1 inteiro, então a gente tem a forma imprópria, ou seja, o numerador maior que o denominador. E notem aqui então a fração caracterizada pela sua forma de desenho geométrica, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pintados em 4 partes, ok? Nós temos isso daqui. Bom, uma técnica que nós fazíamos para chegar daqui até aqui era quando você fazia esse vezes esse mais esse. Então, ó, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Vocês se lembram disso. E também nós lembramos que a forma decimal pode ser também ou pela equivalência, né? A gente vai ver aqui pela equivalência também, a gente vai usar a equivalência. E pela divisão. Se a gente fizesse pela equivalência, vamos lá, vamos tentar lembrar a equivalência aqui. Vamos colocar aqui que vale a pena. Né? Já que eu tenho esse espacinho aqui, ó, 5/4, eu quero saber na forma decimal, sem me valer da divisão. Então aí a gente fazia uma equivalência de denominador com base 10, ou seja, aquelas potências 10, 100, 1000, 10.000, tá certo? Que representa, então, caracteriza um número decimal. Então 4 não vira 10, porque 10 não está na tabuada do 4, mas ele vira 100, tá certo? E aí, qual foi o fator que você multiplicou? Vezes 25, tá certo? O que você faz embaixo, você faz em cima, vezes 25. E aí, quando você faz isso, dá 125. Ora, 125 centésimo é sabidamente 1,25. Essa era uma das maneiras. A outra também é pela divisão, que eu acho bem fácil e é bom que nós retomemos esse cálculo numérico aqui, tá? Um dos objetivos nessa aula é retomarmos esses cálculos numéricos, multiplicar, dividir, somar, subtrair, tanto na forma fracionária quanto na forma decimal, ou mesclado, como nós vamos ver em algumas expressões numéricas. Acontece que a reta que agora apresenta números tanto positivos quanto negativos, enquanto que no 6º ano nós trabalhávamos apenas com o lado direito, ou seja, somente com a parte positiva. E agora, com a ampliação do conhecimento aritmético de vocês, nós temos também a parte esquerda, então, contemplando aí toda a parte aritmética do 7º ano. Então vamos fazer na divisão aqui. Primeira coisa era perguntar, né? 5 divide 4? Sim, 5 divide 4. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 5? Uma vezinha só. 1 vezes 4, 4, tira, sobra quanto? 1. E aqui eu já tenho a forma mista, lembra disso? 1 inteiro mais 1/4 que sobra. 1 inteiro, que era esse cara aqui do quociente, e 1/4 que é, agora não é 5 dividido por 4, é 1 que divide 4. Agora você vai continuar a conta. Então, 1 divide 4? Não. Então, como não tem para baixar, você põe o 0 e põe a vírgula. E aí, quantas vezes 4 cabe dentro de 10? 2 vezes. 2 vezes 4, 8. Tira, sobra quanto? 2. 2 segue a conta. 2 divide 4? Não. O que faz? Põe outro 0. Põe outra vírgula? Claro que não, né? O número não tem 2 vírgulas. Então, 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Ok? Vamos para esse caso aqui? Vamos olhar aqui, olha. Nós temos aqui 4/5, ok? 4/5. Então eu quero saber a representação decimal. Vamos fazer pela equivalência. O 5 vira 10. Vira ou não vira? Vira 10. Qual é o fator que fez ele virar 10? Vezes 2. Isso aí, classe. E o que você faz embaixo, faz em cima, pelo princípio da equivalência. 4 vezes 2, 8. 8 décimos. Como que a gente escreve? 0,8. Notem. 10, vamos lembrar disso, 10, um zerinho só, uma casa decimal. 100, ó, 100, 2 casas decimais. 100, 2 casas decimais. Estão lembrando disso? Vamos lá. 4/5, então 0,8. Uma outra questão que vale a pena lembrá-los agora é a questão da porcentagem. Lembra a representação de porcentagem? Então nós tínhamos aqui, por exemplo, o 5 vira 100.
tá certo? Vezes 20. Quando a gente faz isso embaixo, faz isso em cima, vezes 20, 4 vezes 5, 80, e adivinha, 80 centésimos é equivalente a 8 décimos, ou seja, a representação decimal desse é a mesma, é 0,8. Porém, aqui vale a pena lembrar que isso simbolicamente era 80, deixa eu melhorar aqui o espaço que está pequenininho, 80%. Ok? Tudo bem, turma? Agora a gente tinha também a representação de desenho, que eu coloquei aqui, mas eu coloquei uma outra fração importante. Essa fração de denominador 3, a gente vai fazer a conta aqui pela divisão somente. Professor, por que a gente não vai fazer equivalência nela? É simples, porque nós não temos 10, nem 100, nem 1000, nem 10.000 que está na tabuada do 3. Como não tem, então você só vai tirar o número decimal somente pelo caso da divisão e não pelo caso da equivalência, como foi usado nos exemplos com denominador 4, com denominador 5. Ok? Vamos fazer a conta? Então vamos lá. 20 divide 3? Divide porque é maior. Então quantas vezes o 3 cabe dentro do 20? Cabe quantas vezes? Quantas vezes aí? Perdão que eu já coloquei o 20 aqui antecipadamente, né? Deixa eu apagar aqui, eu já acrescentei o zero. Não é 20, é 2. Então, voltando. 2 divide 3? Não, não divide. Então, o que vai fazer? Quando não divide, você acrescenta o zero. Agora sim, é o zero que eu tinha copiado já antecipadamente. Então, agora, quando você colocou o zero aqui, te obrigou no quociente a colocar 0, vírgula. Lembra disso? 0, vírgula. Então, quantas vezes o 3 cabe dentro do 20? 6. 3 vezes 6, 18. Tira, sobra quanto? 2. Segue a vida. 2 divide 3, mas espera aí, isso não era o início? Então vai repetir. Quando você põe 20 aqui, não vai por outra vírgula, vai por 6 de novo. 3 vezes 6, 18. Tira, quando você fez isso, deu 2, então isso vai para baixo e isso vai para cá. Como é que chama isso em matemática, turminha? Que nós já comentamos? Dízima periódica, ok? Então, quando nós temos uma repetição aqui, é um 0,6666666 para sempre. Essa parte de dízima periódica nós vamos retomar só no 8º ano, tá? Por enquanto, vocês ficam com essa parte de conhecimento aí do que dá essa fração aí em termos de número decimal, ok? É uma divisão, então, não exata. Aqui é uma divisão exata, resto zero. Ok? Aqui também, ó, vamos fazer a divisão aqui, que acabou ficando para trás. Vamos fazer, ó, na parte da divisão. 4 divide 5? Não, não divide. Então você põe 0, 0, vírgula. Agora, quantas vezes o 5 cabe dentro do 40? 8 vezes 5 vezes 8, 40. Resto 0, divisão exata, 0,8, 0,8. Então, estamos fechando esse conceito importantíssimo, que é o número decimal na parte fracionária, da parte fracionária para o decimal, a parte fracionária apresentada às vezes quando é fração imprópria e quando é mista, tudo isso nós estamos retomando, ok? Bom, agora passamos para um outro item aqui que é a comparação, tá certo? Nós vamos comparar duas frações, tá certo? Bom, existem algumas técnicas que a gente usa, mas na verdade algumas condições nos são favoráveis através de análise. Então vamos fazer a análise de cada um aqui. Vou passar para esse lado aqui. Vamos olhar esse daqui. Eu vou acabar colocando um outro piloto aqui de outra cor para destacar, tá bom? Vamos fazer a análise. Eu quero comparar. Comparar frações no sentido de maior que, menor que ou igual. Maior que, menor que ou igual. Então aqui está dizendo 1/5 é o que de 3/5? Maior que ou menor que? Tá, cuidado com achismo em matemática, tá certo? Vamos pensar, vamos observar esse caso, porque isso é um caso para a gente analisar. Nós temos aqui duas frações que querem ser comparadas em termos de grandeza, né? Só que a gente tem uma coisa em comum, ambas têm o quê? O mesmo denominador, ou seja, tem o mesmo valor. Então, quando isso acontece, basta você comparar apenas o numerador. Então, aqui está equivalente, então você olha para o 1 e para o 3. E aí você fala, 1 é o que do 3? Ele é maior ou menor? Ele é menor. Lembra que a dica é sempre simbolizar com a boca para o maior, tá? A boca para o maior. Então, você lê daqui para cá, 1/5 é menor que 3/5. Ok? Já já a gente vai descobrir no modo decimal. Esse outro caso aqui, a gente tem um caso contrário a esse. Embaixo são diferentes, porém em cima são iguais. Então vamos pensar aqui de uma outra forma analítica, que nós fizemos muito isso no 6º ano.
Olha só, você vai comparar esses dois. Então imaginemos aqui que você tenha um pãozinho, ok? Um pãozinho você vai dividir para 3 pessoas. Lembra dessa aula? Então você vai pegar um bocadinho para cada um desse tamanho para cada um, certo? Tamanho aqui, ó. Desse tamanho para cada um. É um pãozinho, faz conta que é aqueles pão caseiro, né? Que você cortou em 3 partes iguais, cada um ficou com um pedaço assim. Beleza. Vamos supor agora que você tem uma outra condição. Você tem o mesmo pãozinho, só que agora você vai dividir para 10 pessoas. O que vai acontecer com o pedaço que cada um vai receber? Vai estar maior ou menor? Menor, né? Então a gente diz que 1/3 ele é maior. Maior que 1/10. Ok? Por que ele é maior? Porque obviamente o pedaço que essas pessoas vão receber desse pãozinho é um pedaço maior do que essas pessoas. Porque o pão é o mesmo. Muito bem. Uma outra condição aqui a gente pode ver que é a condição da divisão. Então vamos ver a condição da divisão aqui. 1/5, 1 dividido por 5. Vamos ver se a gente faz aqui rapidinho. 1 divide 5? Não. Então você põe 0, 0, 2 vezes 5, 10. Pronto. Então aqui dá 0,2. Vamos pôr aqui em cima, tá certo? E esse daqui é 3 dividido por 5. 3 divide 5? Não. Então põe 0, 5 vezes 6 dá 30, 0,6. Então, pelo número decimal, vamos comparar parte inteira com parte inteira, é assim que a gente comparava, né? É a mesma coisa. Então, primeira casa decimal com primeira casa decimal, o que o 2 é do 6? É menor. Viu como é que bateu? 1/3 aqui, tá? Fazendo a conta, eu já vou adiantar para não ficar extenso o vídeo. Então 1/3, esse número dá 0,333, depois vocês fazem aí na casa de vocês aí, pode ser até com a calculadora se for o caso, só para comprovar, tá certo? Então isso dá 0,333, porque é um denominador 3 e a gente sabe que denominador 3 gera frações dízimas periódicas. 1/10, esse é um decimal exato, é 0,1. Então se você pensar aqui, ó, o 0 e o 0 é o mesmo. Primeira casa decimal com primeira casa decimal, o que o 3 é do 1? É maior. Viram que legal? Vamos ver esse exemplo aqui. Bom, esse exemplo aqui agora foge um pouquinho desse, mas você tem que ter um olhar um pouquinho mais analítico, tá? Calma, porque quando for totalmente diferente, você tem que ver uma coisa. Você tem que verificar se as frações não são equivalentes. Ou seja, se um, por uma simplificação, não se torna o outro, ok? Lembrando que fração sempre é entregue, sempre é trabalhada, sempre é tratada na sua forma irredutível. É aquela que puxa a fila, lembra disso? Aquela que puxa a fila. Então aqui, nem o numerador é igual, nem o denominador é igual, mas vamos ver se elas são equivalentes. Bom, com um olhar um pouco mais apurado, lembrando que essa fração não está na forma irredutível, essa está na forma irredutível, ó. Fração irredutível, irredutível, irredutível. Beleza, essa não está. Se ela não está, você vai torná-la irredutível para verificar se ela não é equivalente. E de fato, um número que divide tanto 15 quanto 20, né, o máximo divisor comum entre esses dois números é o 5. Quando você colocou aqui e dividiu tanto em cima e embaixo pelo mesmo número, evidentemente, você encontrou o quê? 15 dividido por 5 deu quanto? Exatamente 3. 20 dividido por 5 deu quanto? Exatamente 4. Então o que essas frações são? Uma é maior que a outra ou menor que a outra? Não, elas são exatamente iguais, portanto são equivalentes. Uma outra importante situação. Eu deixei aqui a última, porque agora a última realmente foge desse estado aqui. Então nós temos 2/3 e 3/5. Cuidado agora, tá? A olhar aqui que pega, tá? O aluno chega e vai no achismo dele, né? Esse negócio é muito perigoso, turma, trabalhar com achismo. Então ele pega aqui e ele fala assim, ah, professor, esse é moleza, você falou que são diferentes, mas ó, 2 é menor que 3, 3 é menor que 5, então essa fração é maior. Você vem aqui e no seu achismo, você acha que essa fração, então, é maior do que essa. Vamos ver se o seu achismo está correto? Vamos ver, então. Então, vamos dar uma olhada aqui, fazendo as coisas como a matemática requer, com cálculo numérico, tá certo? Com conhecimento conceitual, tá? Então, chega de achismo, tá bom? Vamos trabalhar com isso daqui. Então, vamos fazer o quê? Equivalência. Na equivalência, pessoal, vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que tirar aqui, ó, o MMC entre 3 e 5. Lembra disso? E aí dá 15, tá? Quem não se lembra, era aquela fatoraçãozinha que a gente fazia simultânea, ó.
3 e 5, vou fazer no cantinho, ó, pelo primo 3, 3 por 3 deu 1, o 5 repete, e depois por 5 dá 1 e dá 1. 3 vezes 5 dá 15. Então, tiraria o MMC, tá? Então, a gente vai fazer equivalência. 2 terços, equivalente com denominador 15. Denominador 15, por isso que você tirou o MMC. Como é que 3 virou 15? Fator 5. Então, 3 vezes 5, 15. Então, o que fez embaixo, fez em cima. 2 vezes 5 dá 10. Pronto, nós temos essa fração 2 terços aqui, equivalente em 10 quinzeavos. Ok? 10 quinzeavos. Muito bem. Então, já está lá o primeiro. Então, nós estamos fazendo equivalente. O outro tem que acontecer a mesma coisa. Nós vamos trabalhar com a equivalência. Então, nós temos o 3 quintos, equivalente com o denominador 15. Então, 5, como é que virou 15? Vezes 3, tá certo? E aqui, vezes 3, deixa eu apagar aqui para não ficar feio, né? Vezes 3, muito bem. Vezes 3 deu 9. 9 quinzeavos é o equivalente a esse no mesmo denominador. 9 quinzeavos. Muito bem. Agora 9 quinzeavos, eu vou passar para o outro lado para a gente verificar. Agora aqui fechando então a nossa aulinha de hoje, nós temos o quê? A comparação pela equivalência, porque nesta situação precisou fazer equivalência. Professor, eu poderia ter trabalhado com o número decimal? Já já a gente finaliza com isso. Pela equivalência que nós utilizamos aqui, vamos olhar. Os denominadores são iguais, então caiu nesse caso. Olha só, turminha, caiu nesse caso. Se os denominadores são iguais, compara em cima. O que o 10 é do 9? É maior. Lembra do achismo de vocês? O achismo de vocês estaria para cá. Tá vendo como matemática não é achismo? Ok? Nós temos que fazer a conta. Então, ó, 10 quinzeavos, 9 quinzeavos. Então, nós temos isso daqui. Bom, professor, eu acho melhor trabalhar com número decimal. É para isso que a aula está servindo, para a gente fazer todas essas transformações e trabalhar tanto na forma decimal como na forma fracionária, aquilo que convier. Então vamos lá, vamos pensar aqui, né? Vamos pensar aqui, quem era o 2 terços? O 2 terços, vamos colocar aqui. O 2 terços na forma decimal, ele estava pronto aqui. Ele é o 0,66, tá certo? E quem que era o 3 quintos? O 3 quintos... ele está dividido em algum lugar aqui. Está aqui, ó, 3 quintos. Quanto que ele dá? 0,6. Muito bem. Cuidado agora para a gente finalizar. Nós temos aqui 0,666 e 0,6. Comparando aqui, ó, nós temos o quê? 0 com 0, beleza. A parte inteira. Primeira casa decimal, 6 com 6, beleza também. Até aí não tem comparação. Mas na segunda casa decimal, eu tenho 6 com quem? Com 0. O que o 6 é do 0? Ele é maior. Tá certo, turminha? Então nós acabamos por aqui nossa aula, tá certo? E nós vamos continuar ainda falando de números racionais, aí vamos trabalhar com outras operações, tá bom? Então, até a próxima para vocês e estudem, hein?